Questão 76, item A. Faça o gráfico da função f de x igual a seno de seno elevado a menos 1 de x e explique sua aparência. Então tá, vamos lá. F de x, igual a quem? A seno de seno elevado a menos 1 de x, seno de arcosseno aqui, de x. Pronto, tá aí. A função é f de x igual a seno do arcosseno de x. Agora, por que ele tem essa aparência, hein? Pelo seguinte, porque você está compondo aqui uma função com sua inversa. Quando você compõe uma função com sua inversa, dá o próprio x. Então, essa função aqui é o f de x igual a x, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, né? E mais, a função arcosseno tem por domínio o intervalo de menos 1 a 1, de menos 1 a 1. Então, esse x aqui, olha, está variando de menos 1 a 1. É por isso que o gráfico está vindo só nesse pedacinho aqui de menos 1 até mais 1. Essa aí, então, é a função f de x igual a seno de arcosseno de x. Agora, o contrário, né? O item B. Faça o gráfico de g de x igual a seno elevado a menos 1 de seno de x. Então, vamos lá. G de x igual ao arcosseno de seno de x. Olha aí, ó. Vamos botar aqui em azul. Vamos mudar essa cor aqui. O que está acontecendo? Por que foi diferente, hein? Ó, tá vendo? O gráfico de f é só esse pedacinho, só esse segmento de reta. E o gráfico de g é todo esse negócio aí que a gente está vendo, não é verdade? Bom, vamos tentar entender? Olha só. Por que aqui o gráfico de f ficou só esse pedacinho aqui? Porque o x aqui varia de menos 1 a 1. O domínio da função arcosseno é intervalo que vai de menos 1 a 1. Por isso ficou esse pedacinho aqui. Agora, para a função g, observe que aqui dentro você tem seno de x. O domínio da função seno é o conjunto dos números reais. Por isso que o gráfico está continuando aqui, ó, infinitamente. E mais, qualquer que seja o x, você vai obter um seno de x, que é um número entre menos 1 e 1, que faz parte do domínio do arcosseno. Tá? Então tá aqui, ó. Essa é a justificativa. Porque o gráfico em vermelho, tem domínio de menos 1 a 1 e o gráfico em azul tem domínio o conjunto dos números reais. 77. Se transladarmos uma curva para a esquerda, o que acontece com sua reflexão em torno da reta y igual a x? Em vista desse princípio geométrico, encontre uma expressão para a inversa de g de x igual a f de x mais c, em que f é uma função injetora. Tá? Isso é o item A. Vamos analisar a situação? Então, suponha que esse ponto aqui, ó, esse pontinho de coordenadas x e y, pertença ao gráfico de f. Logo, esse pontinho aqui de coordenadas yx vai pertencer ao gráfico da inversa. Então, esse aqui pertence ao gráfico de f, esse aqui pertence ao gráfico da inversa, né? É o simétrico em relação à reta y igual a x. Bom, agora eu vou transladar esse ponto para a esquerda sem unidades, né? Vamos supor que ele venha para cá. Então, esse ponto agora vai ter coordenadas x menos c e y. Agora, vamos ver o seu simétrico aqui? O seu simétrico aqui vai estar onde, hein? Aqui, né? Ó, aqui está o simétrico do ponto x, y. Aqui, x menos c, y. Aqui vai ser o quê? Vai ser y e x menos c. Pronto, aí a gente já tem uma ideia de o que está acontecendo. Olha só. Aqui está um ponto da inversa, yx. Aqui está um ponto da inversa quando você translada aqui para a esquerda. Qual é a relação entre esse e esse? Esse ponto foi obtido desse deslocando c unidades para baixo. O que isso está sugerindo, então? Que a inversa da função g de x é dada da seguinte forma. A inversa, g elevado a menos 1 de x,
vai ser o f elevado a menos 1 de x, ó, o f elevado a menos 1 de x, deslocado c unidades para baixo. Então, menos c. Acabou. O item B. Encontre uma expressão para a inversa de h de x igual a f de cx em que c é diferente de zero. Tá? Então, tá. H de x igual a f de cx. Então, tá aqui o esquema, pessoal. A gente considera um ponto xy pertencente ao gráfico de f. Xy pertence ao gráfico de f, tá aqui o yx pertence ao gráfico da inversa de f, né? Ao gráfico da inversa de f. E vamos supor também que c seja um número maior do que 1. O cx, qual é o papel desse c aqui na função f? Não sei se você lembra lá da seção 1.3. O papel desse c aqui, tendo em vista que ele é um número maior do que 1, é comprimir o gráfico na horizontal. Então, esse ponto aqui, xy, será comprimido na horizontal, vai vir para cá, ó. Cx e y. O ponto agora tem essas coordenadas. E qual é o simétrico dele em relação à reta y igual a x? É esse aqui, ó. Y e cx. Agora, vamos considerar esses dois pontos? Vamos analisar esses dois pontos? Esse aqui é um ponto pertencente à inversa de f, pertence a f elevado a menos 1. E esse aqui pertence à função h, né? H elevado a menos 1, que é o f de cx. O que está acontecendo? Qual é a relação entre esses dois pontos? Ó, esse ponto aqui tinha coordenadas yx, esse aqui tem coordenadas ycx. Só que esse ponto, a gente obtém esse ponto através desse, mediante uma compressão na vertical. Compressão na vertical. Bom, então, a inversa dessa função vai ser a inversa de f comprimido de um fator c. Aí você escreve lá, ó. H elevado a menos 1 de x vai ser comprimido de um fator c, é 1 sobre c vezes a inversa aqui, ó, f elevado a menos 1 de x.